Bom dia, galera! Vamos lá para a nossa aula gravada da semana do dia 11 ao 15 de maio, com o seguinte conteúdo. Polígonos, tá bom? Nós vamos trabalhar agora com polígonos. Vamos reconhecer, nomear, comparar os polígonos, considerando lados, vértices, ângulos e diagonais, e classificá-los em regulares e não regulares, convexos ou côncavos, tanto em suas representações no plano como em face de poliedros. E também, nesse primeiro momento, vamos calcular o número de diagonais de um polígono convexo, tá bom? Lembrando que o polígono tem que ser convexo, tá? E para quem não lembra o que é convexo, vamos lá. Definição. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Os polígonos dividem-se em dois grupos. Convexos, que é o que nós vamos trabalhar aqui, muito mais, tá? E os outros, que são os côncavos. Esses aqui, ó, são os convexos. Qual é a diferença dele para os côncavos? Os convexos, todos os vértices estão voltados para fora do polígono. Todos os vértices estão voltados para fora. Ô, professora, mas como é que eu sei quando ele está voltado para dentro? Então, vamos lá. Ó. Tá vendo esse vértice aqui? Tá vendo que ele está voltado para dentro do polígono? Então, essa é a grande diferença entre polígonos convexos e os não convexos ou côncavos. O côncavo ele tem um ou mais vértices, né, voltados para dentro do polígono. Ó. Professor, então, para calcular o número de diagonais, que é a parte mais importante dessa aula, eu sempre vou usar o quê? Só os convexos, tá bom? Então, na maioria das vezes, nós só vamos trabalhar com os polígonos convexos. Então, vamos dar mais atenção a eles. Vamos lá. Nomenclatura dos polígonos. Um polígono pode ser classificado, então quando eu falar de nomenclatura, que é dar um nome para o polígono, é a sua classificação, tá? E o polígono ele é classificado sempre pelo número de lados dele. Tranquilo? Então, se tem 3 lados, se tem 4 lados, se tem 5 lados. Ah, professora, mas e se tem um lado? Não existe polígono com lado, né? E se tem 2? Também não existe. Eu sei que tem alguém que pode estar falando assim, ah, tem o lado de dentro e o lado de fora. Não, nós estamos falando de lados mesmo, tá bom? Então, o polígono, o menor polígono, né? O número de lados de um polígono são 3, que é o nosso triângulo. Então, vamos lá. Se ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5, pentágono, ó, pen, tá? É o prefixo que dá a ideia do 5. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono, não é octágono, cuidado. 9, eneágono. 10, decágono. 11, decágono, tá? Se você prestar atenção, ó, o final, né, desses aqui sempre termina com ágono. Ágono. Só o 8 que é octógono, ágono. Ágono, ágono. Então, pen de 5, hexa de 6, hepta de 7, octa de 8, ênea de 9, decágono, dec, né? De 10. E decágono é porque é o decágono mais 1. 10 mais 1, 11. Só que não acaba por aí, né? Aí nós temos, ó, do decágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono,
octadecágono ou octodecágono, eneadecágono, esses são 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E para fechar, claro que existem outros, tá bom? Mas nós vamos trabalhar só com esses daqui. O de 20 lados, que é o icoságono, tá bom? Então, esses nomes aqui vocês precisam lembrar. Lembra do prefixo, né? Penta, hexa, hepta, o tetra, o tri, tá bom? Que vocês não esquecem. Elementos do polígono. O polígono ele tem os lados, que são segmentos de reta que formam o contorno do polígono. Nesse polígono aqui nós temos AB, BC, CD, DE e EA. Ó, 5 lados, pentágono. Nós temos os vértices, que são os pontos de encontro de dois lados consecutivos. Nesse polígono aqui eu tenho o A, o B, o C, o D e o E. Nós temos as diagonais, que estão aqui de vermelho. Então, eles são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos, tá? Então, ó, toma cuidado, porque o lado, ele une dois vértices consecutivos. A diagonal, não. Ela une dois vértices que não são consecutivos, tá bom? Nesse caso aqui eu tenho AC, AD, BD, BE e a CE. Professora, e a CA? CA é a AC, tá bom? Ângulos internos, o nome já está dizendo, internos, estão dentro do polígono. Nesse caso aqui eu tenho esse ângulo A, esse ângulo B, esse ângulo C, o D e o E, e os ângulos externos, tá? Eles são os ângulos formados por um lado do polígono e o prolongamento do outro lado. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse lado BC, com o prolongamento do DC, forma esse ângulo externo. Então, eu tenho o ângulo externo A, B, C, D, E. Se você observar, eles estão aqui todos no sentido, ó, anti-horário. Se você quiser colocar para o outro lado, não tem problema. Mas aí você tem que lembrar, ó, que aqui vai ser o D. Então, você tem que colocar para lá. Para cá vai vir o A. Para cá vai vir o B. E para cá vai vir o C. Você não pode contar os dois, tá? Ou você olha todo mundo girando para um lado, ou todo mundo girando para o outro. E agora vamos para a parte mais importante do conteúdo, que é calcular o número de diagonais de um polígono, tá? Para calcular o número de diagonais do polígono, nós precisamos saber o número de lados, tá? Cada polígono vai ter um número diferente de diagonais, porque cada polígono tem um número diferente de lados. Então, aqui tem um exemplozinho, ó. Um quadrilátero tem 2 diagonais, um heptágono, que é aquele que tem 7 lados, tem 14 diagonais, e um decágono, que é aquele que tem 10 lados, tem 35 diagonais. Já pensou se você tivesse que construir todas as diagonais e depois contar uma por uma? Do quadrilátero é até tranquilo, né? Do pentágono também. Mas aí, quanto mais lados o polígono vai tendo, mais diagonais ele vai tendo, e olha a confusão que vira aqui dentro. Por isso, existe, né, uma fórmula para você calcular o número de diagonais de um polígono, tá? Para isso, nós vamos chamar o número de diagonais de D e o número de lados de N, tá bom? E essa é a nossa fórmula. D, que é o número de diagonais, vai ser igual ao número de lados vezes o número de lados menos 3 sobre 2. Vamos ver se isso funciona?
Vamos pegar aqui, ó, o quadrilátero que tem 4 lados, né? Porque para chegar nessa fórmula, existe uma dedução da fórmula, tá? Só que a gente não vai fazer ela agora. Depois eu até mostro para vocês. Então, vamos substituir aqui, ó. Quantos lados tem o quadrado? 4. Então, eu vou ter 4 vezes 4 menos 3. Beleza? Calma aí com a minha letra. Sobre 2. 4 menos 3 é 1. Vezes 4 é 4. Dividido para 2. 2. Olha lá, certinho, tá bom? O número de diagonais de um quadrilátero é igual a 2, tá bom? Então, essa é a nossa fórmula. É com ela que nós vamos trabalhar daqui para frente. Exemplo 1. Determine o número de diagonais de um dodecágono. Quando ele só fala o nome, você vai ter que lembrar, tá? Se ele te der um nome, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, dodecágono é aquele que tem 12 lados. Bom, o que você vai fazer? Primeiro passo, identificar o número de lados do dodecágono, tá? Nós já descobrimos aqui que é 12. Segundo passo, substituir na expressão algébrica que determina o número de diagonais o valor do número de lados. Na expressão algébrica é a fórmula, tá bom? Então, eu tenho aqui 12. Lembra que a expressão algébrica é n vezes n menos 3 dividido por 2. Essa é a formulazinha, a expressão algébrica, tá? Então, 12 vezes 12 menos 3 dividido por 2. Vamos resolver aqui. 12 menos 3 é 9. 9 vezes 12 é 108, dividido por 2, 54. Então, um dodecágono tem 54 diagonais. Então, vamos lá. Segundo exemplo, determinar o número de diagonais de um octógono, tá? Primeiro passo, identificar o número de lados de um octógono. Se ele te der o desenho, beleza, tá? Você soma, conta, né, o número. No segundo exemplo, nós temos que determine o número de diagonais de um octógono, tá? Se você não sabe o que é um octógono, tem o desenho, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se já estiver falando para você, beleza. Se não tiver, nem o desenho, nem falando, aí você vai ter que lembrar o que é um octógono, tá? Então, primeiro passo, identificar o número de lados, que são 8. Segundo passo, substituir na expressão algébrica, que determina o número de diagonais. Ou seja, naquela formulazinha que a gente já sabe, né? Vou escrever ela aqui de novo. N vezes n menos 3 sobre 2. Todo mundo sobre 2, tá? Bom, substituir. 8 vezes 8 menos 3. 8 menos 3 é 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido para 2, 20. Então, descobrimos o número de diagonais de um octógono é igual a 20. Beleza? Resolvam aí os exercícios da aula gravada. Depois assistam a correção. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, no dia da aula ao vivo ou no dia da atividade dirigida, é só me chamar. Beijos!